Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Gostaria de meditar com os irmãos em Lucas, capítulo 22, e o versículo 19, que diz o seguinte: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Jesus, quando ele tomou a última ceia com os discípulos, nós vemos essa passagem que antes de ele ser traído, tomou o cálice, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos. E o mais interessante foi que ele deixou que nós devemos fazer ou tomar a Santa Ceia em memória dele. E quando a Bíblia relata que nós devemos fazer parte da Santa Ceia ou tomar a Santa Ceia em memória de Jesus, nós começamos a lembrar de toda a trajetória do nosso eterno Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o Jardim do Éden, quando o Senhor fez aquela promessa que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente ou a cabeça de Satanás, nós vemos que o Senhor ali fez uma promessa. Até então não sabíamos que era o seu filho, não tinham entendimento que iria enviar o seu filho amado para morrer pelo pecado da humanidade. Por um pecado, por um homem, o pecado entrou na humanidade, e por um homem veio a redenção da humanidade, que foi através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso que nós estamos aqui, fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do nosso eterno Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão, se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, eu não poderia estar aqui falando do seu amor. Você não poderia estar aí ouvindo a palavra do Senhor. A igreja na terra não surgiria, não haveria salvação para a humanidade, porque a Bíblia relata que o homem andava desgarrado, cada um fazia o que queria. O homem andava perdido, sem salvação, sem rumo, sem direção, como ovelha fora do aprisco, aonde o inimigo tinha as oportunidades de tragar o homem, de levar o homem à condenação eterna, porque o homem não tinha nenhuma escapatória. Mas veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados, e por isso que nós estamos a ministrar, a pregar a palavra do Senhor, porque um dia nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos na palavra da redenção, nós cremos na palavra da salvação, nós cremos na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Santa Ceia é para nós fazermos em memória dele, é para nós nos lembrarmos do que ele fez por nós. Como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, para a salvação da humanidade. E o mais interessante é que quando nós começamos a nos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo passou, o que ele fez, o que ele deixou de exemplo para que nós pudéssemos estar seguindo e assim conseguimos também alcançar a vida eterna. Nós podemos nos santificar,
porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Isso é, se separar do sistema, se separar das coisas do mundo que desagrada a Deus, que vão contra a palavra do Senhor, e se chegar a Ele, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e ser obediente, fiel até o fim, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi. Em momento de luta, de dificuldade da sua vida, ele recorreu ao Pai. Ele recorreu ao Pai em oração, em clamor, em súplicas, em lágrimas, para que ele pudesse vencer, deixando-nos o exemplo como nós devemos fazer para que nós podemos obter, aleluia, vitória sobre a nossa vida. Então, quando nós fazemos memória do Senhor, nós vamos fazer uma recapitulação de toda a sua trajetória, de toda a sua vida, de todo o exemplo que ele deixou para nós, para que nós venhamos seguir esse exemplo, para que nós pudéssemos obter vitória, aleluia, nessa terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e obedecendo, aleluia, a sua palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Ser humilde assim como o Senhor foi humilde, viver, aleluia, em oração, ter compaixão, ter amor pelo próximo, orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem, aleluia. Nós devemos também amar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Assim como o Senhor amou, nós devemos amar. Então ele nos deixou o exemplo, e quando nós fazemos memória dele, nós vamos nos lembrar de tudo aquilo que ele fez, de todo o exemplo que ele deixou, para que nós pudéssemos estar seguindo, para nós podermos alcançar, aleluia, a salvação e a vida eterna. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Assim como ele fez, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e deu o nome que é sobre todo o nome. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. E não vai ser diferente, aleluia, nas nossas vidas, se nós permanecermos fiel ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. É o que está escrito para encerrar lá em Romanos, aleluia, Romanos capítulo 8 e o versículo 17, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós vamos ser glorificados também com Cristo, aleluia. Se assim nós somos filhos de Deus, se assim nós aceitamos Jesus como Salvador, se assim nós permanecemos fiel até o fim, se assim nós andamos segundo, aleluia, os frutos do Espírito, se nós andarmos segundo o fruto do Espírito, nós vamos, aleluia, ser também glorificados com Cristo, porque assim Jesus nos deixou o exemplo. Como homem ele veio aqui na terra, padeceu, sofreu, aleluia, por amor a nossas vidas. Assim nós devemos fazer por amor à obra do Senhor, para que outras pessoas também venham alcançar a vida eterna, venham alcançar a salvação, aleluia, e nossa família também, aleluia, que ainda não aceitou Jesus. Outros estão afastados do caminho do Senhor, outros estão fracos na fé. É através da sua vida, aleluia, que Deus vai restaurar a sua família, que Deus vai restaurar o seu lar, que Deus vai trazer aqueles que estão cativos ali, vai libertar no nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não importa a situação que você passa, não importa a luta que você passa, não importa a dificuldade que você passa. O Senhor também passou por luta, por dificuldade, mas ele foi fiel. Ele buscou refúgio ali no Deus que fez os céus e a terra. Ele sempre iria buscar, aleluia, oração, sempre iria buscar a presença do Pai, sempre iria buscar ali a força do Pai. Assim mesmo nós devemos fazer. No momento de luta, de dificuldade que você está passando na sua vida, busque a Deus, se chegue a Ele, e Ele vai se chegar, aleluia, a você, e vai obter a vitória que você quer, no seu lar, na sua família, nos seus pais, nos seus filhos. Deus vai conceder vitória a você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor nos deixou o exemplo, e todas as vezes que nós tomarmos a Santa Ceia, fazer memória dele, nós devemos fazer uma recapitulação em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, e de tudo que ele fez por amor à nossa vida, e de como ele nos ensinou a andar na presença do Senhor, para obter a salvação em primeiro lugar, nossa e da nossa família, do nosso lar, e a vida eterna e a vitória, aleluia, também nessa terra, porque ele prometeu
Ele nos concederia 100 vezes mais nessa terra e muito mais na vindoura. Mas nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. No nome de Jesus Cristo, fico com essa palavra. Amém e amém.